irmãos, abram suas Bíblias. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Farei uma leitura do texto da palavra de Deus. É um texto tanto quanto extenso, mas você pode acompanhar a leitura que farei. Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25. Depois eu faço um salto de 57 a 64. Senti no meu coração o desejo de estar compartilhando com os irmãos nesta noite a palavra de Deus sobre a luz do seguinte tema: experimentando o tempo de Deus. Experimentando o tempo de Deus. O texto da palavra de Deus, assim nós lemos: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava todo orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é obra do Senhor, foi o Senhor que o fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Versículo 57 agora. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como que a criança seria chamada. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Não tenho muito costume de fazer essas leituras de textos extensos.
da palavra de Deus. Mas para aquilo que nós vamos refletir nesta noite, se fez necessário fazermos a leitura para a gente poder entender um pouquinho exatamente desse experimentar o tempo de Deus. Esse é um texto clássico da história do cristianismo. É a abordagem a respeito do nascimento de João Batista, aquele profeta, podemos assim dizer, precursor de Jesus Cristo. O João Batista que veio antes de Jesus preparar o caminho para o Senhor, inclusive o João Batista que batizou o Senhor. É um texto que fala a respeito da promessa de Deus para a vida de um casal. É um texto que nos fala de Deus planejando o tempo oportuno para que as coisas acontecessem. Engraçado que os gregos, eles sempre tiveram costume de ter algumas palavras para poder identificar determinadas situações ou sentimentos. Por exemplo, a palavra amor, que na nossa língua portuguesa nós sempre temos e entendemos como amor, na língua grega ela possui 3 palavras para poder estar dando a ideia de amor. A palavra eros, que tem a ver com o amor entre um homem e uma mulher, por isso dá o termo, é a raiz da palavra erótico. A palavra filéu, que tem a ver com o amor entre amigos, compromisso. Por isso a ideia de Filadélfia, né? Irmão e amigo, ou também filosofia, amigo da sabedoria. A palavra estorguê, que tem a ver também com a questão do amor, no que diz no contexto familiar. E existe a palavra grega, ágape, que fala sobre o amor de Deus. Um amor que é incondicional. Então os gregos tinham muito isso. E existia, no contexto daquela história e também da nossa história, o entendimento de 2 palavras gregas, para a gente poder assim compreender o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Uma palavra que foi usada, falando sobre tempo, é a palavra cronos. A palavra cronos, ela é a raiz daquela de cronologia, de cronômetro. Tem a ver com o tempo, os dias, os meses, os anos, as estações, o tempo que nós cronometramos nos nossos relógios. Então, o termo usado muitas vezes para indicar tempo, nessa contagem de dias, horas, meses, anos, era o termo, a palavra cronos. Mas, nesta história, eu percebo que existe também uma outra palavra que foi usada no texto, e a palavra que nós usamos, que o texto nos mostra, é a palavra kairos. Kairos tem a ideia de tempo, especialmente um ponto no tempo, um momento, um tempo oportuno, uma oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é convenientemente apropriado ou decisivo. E no cristianismo, nós entendemos que kairos indica o tempo da intervenção de Deus. O tempo da intervenção de Deus. Quando Deus ele entra no cronos, naquele tempo de contagem regressiva, mas Deus entra no cronos com o seu kairos, e Ele vai intervir na nossa história, na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Olhando para este texto de Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25, principalmente na vida de Zacarias e Isabel, eu percebo que há uma forma em que estas 2 palavras, esses 2 termos, o cronos e o kairos, eles acabam olhando para a mesma situação de forma diferente. E é exatamente isso que eu quero destacar nessa noite, para a gente poder pensar um pouquinho
como que o Cronos, aquele tempo cronometrado, a contagem regressiva, olhou para a história de Zacarias, de Isabel, e como que o Kairos, o tempo de Deus, a intervenção de Deus, olhou para a história de Zacarias e Isabel. Eu vejo que o Cronos, ele olha para essa história e ele traz uma ideia de que Zacarias e Isabel eram pessoas insatisfeitas. De onde você tirou isso, pastor? Versículo 7 nos diz o seguinte: mas eles não tinham filhos. O versículo 6 faz um elogio à vida de Zacarias e de Isabel, mas ele vem com uma conjunção ali adversativa dizendo: mas eles não tinham filhos. É um indicativo de que havia algo que era insatisfatório na vida daquele casal. E os irmãos bem sabem, vocês sabem que uma mulher naquela cultura que não pudesse ter filhos, ela normalmente era uma mulher que era preterida, era muitas vezes maltratada e era muitas vezes desprezada pela sociedade. E aí então, na visão do Cronos, desse tempo que é cruel, porque ele não para, nós estamos todo mundo aqui sentado agora e o Cronos está passando, o tempo da sua vida está passando. Na visão do Cronos, dessa contagem regressiva, ele viu o seguinte: eles eram insatisfeitos, eles eram infelizes, porque eles não tinham um complemento ou algo que trouxesse a felicidade para eles. Essa foi a primeira visão do Cronos. E na visão do Kairos, do tempo de Deus, Deus olha para os seus servos, que são justos, obedientes, cumpridores das responsabilidades. Versículo 6 nos diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus não olhou para um casal que não tinha filhos e achou eles estão insatisfeitos. Deus olhou para um casal que tinha um coração dedicado, um coração agradecido, apesar de não ter filhos, apesar de que talvez a história, a genealogia deles terminasse ali, mas eles não estavam com um coração insatisfeito ou entristecido, muito pelo contrário. O texto nos mostra que eram pessoas que estavam obedecendo ao Senhor, dedicando-se ao Senhor. Quem tem um coração triste e insatisfeito não se dedica ao Senhor. Quem tem uma tristeza que domina a sua vida, uma insatisfação que domina a sua vida, não se dedica ao Senhor. Mas o texto nos mostra que apesar deles não terem filhos, eles eram pessoas dedicadas, obedientes, cumpridores de suas responsabilidades diante do Senhor. O Cronos olha para eles e diz assim: eles são incapazes. Versículo 7, a parte B nos diz: porque Isabel era estéril, talvez Deus não os achasse capazes para dar-lhes bênção na vida. Isabel então era tratada como problema. Ela é estéril, ela é problema, ela é incapaz. Muitas vezes, meus queridos irmãos, naquela cultura, o fato da mulher não dar à luz a uma criança, muitas vezes era considerado como uma questão não só de incapacidade, mas também de pecado. Poderia haver alguma coisa errada na vida dela, que não permitiu que ela pudesse engravidar e ter um filho. Errada no sentido espiritual. Na visão do Cronos, eles não eram capazes. Mas na visão do Kairos, Deus faz o impossível. Versículo 13: sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Olha como que nessa história que a gente já leu várias vezes, mas talvez a gente não tenha parado para enxergar alguns detalhes aqui, a gente vê o cuidado, o amor, a proteção, a preocupação de Deus
Deus falou para Zacarias o seguinte: olha, sua oração foi ouvida. Deus garantiu que as orações que eles haviam feito foram ouvidas. Por isso que nós cremos que quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus ouve as nossas orações. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, porque tem muita gente, muitas pessoas, melhor dizendo, que vêm procurar o pastor e falam assim: pastor, você tem que orar por mim porque a sua oração é diferente. Não, irmão, não é diferente não. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração. Então, aquele que ouve as nossas orações é que tem o poder. É Ele que vai restaurar a sua vida, é Ele que vai cumprir uma promessa, é Ele que vai talvez lhe dar um emprego, se você assim está pedindo, é Ele que vai lhe dar um direcionamento, talvez num momento de decisão vocacional da sua vida. É Deus, o mesmo Deus que ouviu a oração de Zacarias e de Isabel, e que se manifestou no seu kairós, no tempo oportuno, para dizer para eles: olha, enquanto as pessoas pensam que vocês são incapazes, eu olho para vocês e eu posso fazer o impossível. Deus faz o impossível. Meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo agora na sua vida que você acha que é impossível? O que você está experimentando na sua vida agora que você acha que é impossível, que não tem jeito de mudar, que não tem jeito de voltar a alguma coisa que você gostaria que voltasse a ser? O que? Eu quero dizer para você o seguinte: ore a Deus, ore a Deus, porque o meu Deus, que é o seu Deus, vai ouvir a sua oração e Ele vai fazer o impossível. O impossível, impossível é uma palavra que não existe no vocabulário de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, tomando posse da palavra de Deus e também das experiências que ele tinha com Deus, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é o meu Deus que ouve a minha oração e que faz o impossível. Esse é o nosso Deus deste kairós, do tempo da intervenção do Senhor. Talvez você esteja precisando, assim como eu sempre tenho pedido a Deus, que Ele venha intervir na minha vida, que o kairós do Senhor se faça no meu cronos, no meu viver diário, no meu cotidiano, que Deus entre, que Deus modifique, que Deus mude o meu coração, a minha mente, que Deus me mostre o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer. Esse é o kairós, é o tempo oportuno da intervenção de Deus. Mas o cronos, com um olhar cruel, dizendo que Zacarias e Isabel eram insatisfeitos, incapazes, também disse que eles eram inadequados, porque eles eram velhos demais para o papel de pai e de mãe. Versículo 7 nos diz isso: e ambos eram de idade avançada. Não tem isso? Você olhar hoje, muitas vezes, você pegar, pensa comigo, irmãos, olha como nós muitas vezes estamos dominados pelo cronos. Se um casal chegar aqui na frente da igreja, o senhor, vamos supor, de 70 anos, e a sua esposa com 65 ou 68 anos, e eles vêm falar assim: pastor, minha esposa está grávida e ela vai ser mãe. Eu vou olhar para ela assim e falar assim: verdade? Nós não acreditamos, porque o cronos, ele é cruel em nos mostrar o seguinte: a velhice, a idade avançada não permite que certas coisas aconteçam na vida das pessoas. Por isso eles eram inadequados, porque eles não tinham mais idade para serem pais. Pensa, eles tinham mais idade para ser avó, mas não pai e mãe. Imagine pai e mãe de 70 anos e 68 anos, marinheiro de primeira viagem. Imagine lá, ficar acordado de madrugada, né? Beber lá, o João lá com cólica, e ela acordada.
A gente não consegue nem imaginar isso. A gente não consegue ter essa ideia. Sabe por quê? Porque o Cronos, ele domina a nossa mente. A gente não consegue perceber o Kairos, o tempo de Deus, que pode mudar inclusive uma questão fisiológica na vida da pessoa. O Cronos então achava que eles eram inadequados, mas o versículo 24 nos mostra que o Kairos, o tempo de Deus, era um tempo de cumprir promessas. O versículo nos diz: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Depois disso o quê? Depois que Deus falou com Zacarias lá no templo, no lugar onde ele estava servindo, ele cumpriu o tempo de serviço dele, ele voltou para casa. Ele voltou para casa, irmãos, e você acha que ele ficou lá em casa, tipo assim, na casa dele sentado, esperando que Isabel fosse também, assim como Maria foi, né? Pela presença do Espírito Santo, ela ficasse grávida? Não. Zacarias voltou, chama assim: vem cá, minha velha, o negócio é nosso agora. Levou ela para o quarto, fez amor com ela, e ela engravidou. Deus cumpriu a sua promessa na vida daquele homem que era velho, e na vida daquela mulher que era velha aos olhos do Cronos, aos olhos da sociedade, aos olhos daqueles que muitas vezes não acreditam no poder de Deus. Deus foi fiel. Depois disso então Isabel engravidou. E ela engravidou e ela ficou tão feliz com aquilo, que ela falou assim: eu não vou sair de casa, vou ficar em casa, vou me resguardar. Uma mulher prevenida também, sabendo da sua idade, ela ficou em casa, tomando todos os cuidados necessários. Por 5 meses, ela ficou na sua casa, não saiu da sua casa. Deus foi fiel. O Cronos achava que eles eram inconvenientes, porque 2 anciãos não tinham condições de cuidar de um bebê, não teriam mais tempo para os amigos. Muitas vezes a gente acha, né? Nós pensamos assim, pessoal da terceira idade, a gente acha, não, eles têm tempo agora para fazer isso, fazer aquilo, tempo para os amigos, né? Tempo para sair, para passear, para aproveitar. Que bom que eles têm tempo. Temos que reconhecer isso. Foram homens e mulheres que trabalharam muito. E se eles estão agora aproveitando esse tempo, que Deus abençoe eles aproveitar o tempo. Mas nós nunca podemos tratar com desdém. Nós não podemos tratar com desdém. Porque são pessoas que têm uma idade mais avançada, não significa que elas não sejam capazes. O Cronos achava que eles não tinham condições de cuidar de uma criança e terem tempo para os amigos. Deus marca o Kairos, Deus marca a vida dos seus servos e muda a história deles. Deus marca a vida dos seus servos e muda a história deles. A história deles foi mudada porque o Senhor foi fiel, os amou, prometeu, cumpriu. João Batista nasceu e se tornou então uma pessoa importante no ministério de Jesus, porque João Batista veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Olha como que é a história deste casal, que era insignificante. Desculpem aqui a expressão, irmãos. Era um casal de velhos, largados lá no meio da sociedade, insignificante, incapazes, insatisfeitos. Deus mudou a história deles, porque eles eram pessoas fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor. Deus deu uma promessa para eles, Deus cumpriu a promessa, e o filho deles, que foi o cumprimento dessa promessa, se tornou importantíssimo no ministério de Jesus Cristo. Tinham o respeito de Jesus, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus ficou sabendo que João Batista tinha morrido, Jesus se entristeceu muito, porque ele sabia do valor daquele homem no seu ministério.
Então Deus mudou a história deste casal. Isso é experimentar o tempo oportuno, o tempo apropriado de Deus. Como é que é a nossa vida no Cronos? Como que é a nossa vida no Cronos? O Cronos é esse tempo que avisa que perdi tempo. O relógio não diz quanto tempo terei, e sim quanto tempo já tive. Muitas vezes o jovem tem mais futuro do que passado. O adulto tem mais passado do que futuro. E o que a gente aprende nessa questão do Cronos é que nós só temos o agora, o hoje. Muitas vezes nós estamos vivendo hoje, preocupados com o amanhã, agarrados no passado. E esquecemos de viver bem o hoje. Esquecemos de aprender a aproveitar os momentos que nós temos hoje. Já que o Cronos ele é determinante na nossa vida, nós precisamos aproveitar esse tempo. Eu estava ouvindo essa semana uma música de um pastor e também compositor, poeta. Espero um dia conseguir trazê-lo aqui em nossa igreja, pastor Gerson Borges. E ele escreveu uma música dizendo, o título da música é Hoje. E ele escreveu o seguinte, uma música muito bonita, muito gostosa, diz assim: hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu ligo até para o meu velho, hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem televisão, sem 10 mandamentos, tá, gente? Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje eu vou passear com o cachorro, hoje eu vou almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Por quê? Porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é para contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo Cantares e até Moisés. Hoje vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e eu já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Por que a gente não aprende a viver o hoje, hoje? Porque a gente quer viver o hoje amanhã? Ou porque a gente acha que o hoje foi ontem? Essa poesia ela me chamou muito a atenção exatamente por causa disso. Portanto, meu querido irmão, se você vai amar, não ame amanhã, não ame ontem, ame hoje, ame agora. Se você vai ajudar, não pense em ajudar amanhã, ou esqueceu de ajudar ontem, ajude hoje, ajude agora. Se você for abençoar, abençoe agora. Se você for perdoar, perdoe agora, não deixe para amanhã. Se você for pedir perdão, peça agora, porque hoje é o que nós temos. Hoje é o que nós temos. Se eu posso dizer então de qual é o papel do Cronos na nossa vida, porque nós não podemos nos desprender dele, porque nós somos temporais. Deus é atemporal, mas nós somos temporais. Nós temos que aproveitar e aprender a viver o hoje. A viver o hoje. Você já disse hoje para sua esposa que você a ama? Você já disse hoje para o seu marido que você o ama? Apesar das dificuldades, dos problemas, você já fez isso hoje? Você hoje já deu um beijo na sua filha ou no seu filho? Você hoje já deu aquele abraço de um afago tão gostoso de dizer o seguinte: você é tão especial para mim? Você já fez isso hoje?
Se você tem um cachorro, você já brincou com o seu cachorro hoje? Eu brinquei com o pivete que tem lá em casa. Cachorrinho. É enjoado, mas é meu. E eu brinco com ele. E como lá em casa, né, nós somos, todo mundo tem uma veia na área da música, o nome do cachorro, Jobim. Então o Jobim fez parte do meu hoje. Você fez isso. E na hora do almoço, você aproveitou o seu hoje na hora do almoço com a sua família? Hoje eu fui abençoado muito na hora do almoço. Hoje eu almocei na casa do irmão Milton Paixão, com a família dele toda ali. O meu hoje na hora do almoço foi um momento de bênção, de gratidão daquelas pessoas. E eu aproveitei cada minuto, além do que a comida estava muito, muito, muito boa. Só lamento para quem não pôde comer. Mas eu me dei bem hoje. Hoje. Esse deve ser o papel do Cronos. Por isso que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou, irmãos, vamos confiar em Deus, vamos buscar ao Senhor. E ele falou assim, ó, basta cada dia o seu mal. Então aproveite, viva o seu hoje, com toda a intensidade da sua vida. Pense como se fosse o último dia que você tem. Viva, aproveite os momentos em família, momento no trabalho, na escola. Olhe para os seus amigos, abrace, ame, perdoe. Hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. E o Kairos de Deus na nossa vida? O Cronos, nós vimos que o hoje é significativo. E o Kairos de Deus? O Kairos é a invasão de Deus no nosso Cronos, quando Deus tem que fazer algo que precisa ser feito. Quando Deus, no seu Kairos, Ele invade a história, Ele dá significado ao nosso Cronos. Ele dá significado para aquele tempo. Ele dá significado para o que está sendo feito. Ele dá significado para a existência. Ele dá significado para a vida. Porque Ele vai cuidando e vai usando. Entenda, meu irmão, Deus entrou no seu coração, abençoou você, e por causa disso você foi salvo. Deus entrou no seu coração, Deus usou você, e por causa disso alguém foi salvo. Olha como que é o Kairos de Deus. Quando Ele entra na nossa vida, Ele não só nos abençoa, como abençoa outras pessoas. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro 3, 5, 7 nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Esse é o nosso Deus, que no seu Kairos, Ele invade o nosso Cronos para fazer alguma coisa que precisa ser feito. Talvez você esteja vivendo um tempo no seu Cronos de total desequilíbrio, total desesperança, total desânimo. Eu creio que é o tempo que Deus vai invadir no seu Cronos para poder trazer equilíbrio, harmonia, esperança e animar você. Foi isso que Deus fez na vida de Zacarias e de Isabel. Um casal que ninguém dava nada por eles, apesar de reconhecê-los como líderes, mas que Deus mudou a história deles e mudou também a história da humanidade. Creia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, que quando o nosso Deus invade o nosso Cronos, Ele muda a história da sua vida. E aquilo que era desespero se torna então algo de esperança. E aquilo que era algo desanimador vai trazer então motivação para a sua vida. E aquilo que não tinha jeito passa a ter jeito, porque para Deus não existe impossível. Então, ore a Deus,
Porque foi isso que Zacarias e Isabel fizeram. Eles oraram a Deus e a oração deles foi ouvida. Ore a Deus para que o Kairós de Deus desça sobre a sua vida, mudando o seu cronos, para que você possa então entender e perceber o cuidado e o amor de Deus para você. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e você possa estar experimentando assim o cuidado de Deus, o tempo de Deus. Que no seu dia a dia, no seu cotidiano, onde o Cronos tenta ser o imperador, você possa estar experimentando o Kairós de Deus para você. Porque eu sei que quando nós experimentamos o Kairós de Deus, ele muda a história da nossa vida. Talvez a sua história precise ser mudada, porque você talvez esteja vivendo numa ilusão, achando que o que você faz ou o que você é realmente que é o mais significativo, o mais importante. Mas eu disse que quando Deus intervém no seu cronos, ele traz significado à existência, ele traz significado a tudo que você está fazendo. Deus quer mudar você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu tempo. Então, hoje é o dia dessa mudança. Que Deus abençoe, para que possamos estar assim experimentando a cada dia, a cada momento, o cuidado do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque a Tua palavra ela é tão rica de lições para a nossa vida, e a gente pode aproveitar tanta coisa boa na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, agora eu quero pedir, porque eu sei que através da oração que o Senhor ouve, o Senhor derrama o seu Kairós sobre as nossas vidas. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha derramar então o seu tempo de intervenção na vida desta igreja, desta comunidade, em todas as pessoas, ó Pai. O Senhor que conhece a história de cada um que está aqui, o Senhor que conhece o que cada um tem passado e enfrentado, meu Deus, em nome de Jesus, entre, Senhor. Tenha liberdade, ó Pai, entre com o Teu Kairós, intervindo na nossa história, mudando o que precisa ser mudado, ó Pai, curando aqueles que precisam de cura, transformando aqueles que precisam de transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, como igreja, como Teu povo, experimentar o tempo do Senhor em todos os momentos da nossa vida, do nosso cronos. É o desejo, é o que nós queremos, e nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.